Glória a Deus. Lucas 22. Versículo 39 ao 46. Amém? Amém. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele a distância de um tiro de pedra, e pôs-se de joelho, orava, dizia: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E passou-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e chorou, e o achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. O título desse texto que nós lemos diz: Jesus em Getsemane. Primeiro, eu gostaria de explicar aos irmãos um pouco o que era o Getsemane, né? O Getsemane era um local onde se plantava, né, as oliveiras, né, o Monte das Oliveiras, que era um lugar de prensa de azeite, de azeitona, para se fazer azeite. Bem falado, né, o local onde Jesus foi orar, o local de prensa de azeite, é o local onde as azeitonas eram amassadas, espremidas para se tornar o azeite, né? Aí se deu o nome de Getsemane. Esse é o significado desse nome: local de prensa de azeite, prensa de azeitona para fazer azeite. E Jesus, estando ali em agonia, como diz a palavra de Deus, né, chegou a chorar tão intensamente que até o seu suor se tornou em sangue, diz a palavra em que nós acabamos de ler. Irmãos, por que Jesus chorou dessa forma? Por que Jesus parou para orar e orou tão intensamente? Qual era o motivo? Eu sei que saindo dali, Jesus foi preso, né? Foi julgado e condenado à morte. E naquela agonia em que ele estava, naquele Getsemane, né, foi revelado a ele o que ele iria passar. Ele estava
se preparando em oração para o que ele ia passar, para a agonia em que ele ia passar, para o momento, né, de tristeza em que ele ia passar, porque ele fala: Senhor, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, e sim a tua. Que cálice era esse? Que momento era esse que fez Jesus chorar em agonia, ao ponto de seu suor se tornar sangue? A medicina diz que esse acontecimento de um homem suar sangue é um período muito forte de agonia, né? É uma angústia muito grande, em que os seus nervos se abalam de tal forma que os vasos sanguíneos que ficam nos capilares, né, onde você tem onde saem os fios de cabelos, se rompem e se mistura com o suor e você soa sangue. Qual era essa agonia de Jesus? Eu vejo na história, né, falando os acontecimentos, sendo narrado na Bíblia, os acontecimentos, que depois de Jesus preso, ele foi açoitado. Ele foi açoitado. O chicote, meus irmãos, eu quero dar mais ou menos uma explanação para você como era o chicote que Jesus foi açoitado. Ele era feito de 3 a 8 tiras de couro. 3 a 8 tiras de couro, um chicote. Na ponta desse chicote tinha ou ossos ou parte de chumbo, ou até mesmo ferro. Na ponta desse chicote. Imagine só, de 3 a 8 tiras em cada chicote, né? Na sua ponta, pedaços de osso de animais, pedaços de ferro, pedaços de chumbo, de bronze. Nenhum chicote era igual ao outro, né? Cada um tinha a sua particularidade. A Bíblia não relata qual era o chicote que chicoteou o nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Mas, pelos estudos da época, esse era o chicote que chicoteou o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele levou, por causa de nossas dores, uma sessão de chicote menos um. Sabe quanto é uma sessão de chicote menos um? São 39 chibatadas. Sabe por que eles davam menos um? Porque se ele fosse condenado a mais outra sessão, a lei dizia que ele não poderia levar essa outra sessão se ele tivesse levado as 40. Aí, para burlar o sistema, eles davam só 39. E se ele fosse condenado a mais uma sessão, ele poderia, porque só tinha levado 39. Se ele levasse as 40, não levava. Mas você sabe qual é a causa dessa chibatada? O que causa no organismo? Eu vou lhe dizer. Além da dor, de quando aquele chicote bater na pele e arrancar, cravar aqueles ossos na pele de Jesus e ter arrancado, meus amados, depois dos 39 açoites, ele tem uma hemorragia pulmonar. Ele começa a cuspir sangue. Por quê? Porque as chibatadas todas ferem o pulmão. Ele tem falência renal. Porque as chibatadas ferem os rins. Depois de tudo isso,
que ele sofreu por mim e por você, é o estado desse homem, do nosso Deus. 39 chicotadas. Mas com tudo isso, eu não creio que o nosso Jesus estava chorando ao ponto de agonizar, de suar sangue. Eu não creio que foi por esse motivo que o nosso Senhor estava chorando ao ponto de agonizar e suar sangue. Eu não creio. Vamos mais para frente. A Bíblia também nos diz que foi gravado espinhos em sua cabeça, em formato de uma coroa. Juntaram lá, os soldados juntaram uma coroa. Um espinho, meus amados, cada espinho tinha 5 centímetros, no mínimo. Imagine 5 centímetros de uma agulha entrando em sua cabeça, rasgando a pele da sua face. Foi assim que fizeram com o nosso Jesus. Mas mesmo assim eu não creio que o nosso Senhor Jesus chorou de agonia por causa disso. Foi cruel, foi perverso o que fizeram com o nosso Senhor Jesus. Mas eu não creio que ele estava chorando por causa disso. Eu não creio que toda a sua agonia era por causa disso. A Bíblia também nos diz que ele levou a sua cruz até o Gólgota para ser crucificado. Isso, para o homem naquela época, era tentando envergonhar o homem. Essa via dolorosa era para envergonhar esse homem, para que as pessoas vissem ele passando com a cruz, apontasse, dissesse ladrão, marginal, porque só quem era condenado à morte dentro da cruz eram os que faziam crimes hediondos, desculpe. Apesar desse sofrimento todo, que o nosso Senhor Jesus, que muitas vezes sai aí num filme de Mel Gibson, né? Você vê a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi muito sofrimento, mas não relata a verdadeiro sentido da crucificação do nosso Senhor Jesus. E ele leva a sua cruz até o Gólgota. Mas eu não creio que foi por isso que o meu Senhor Jesus chorou ao ponto de agonizar e sair sangue como suor. Eu não creio. A história diz, e a Bíblia também fala, que ele foi pregado em uma cruz. Meus amados, você sabe o que é que isso quer dizer? Humanamente falando, primeiro, quando você sofre um machucado, você psicologicamente tem a tendência de colocar a mão sobre esse machucado. É mecânico. E isso o seu cérebro tende como resposta de aliviar a dor. É como se você ali parasse a dor, segurasse a dor naquele lugar. Mas o nosso Senhor Jesus nem esse privilégio teve. Porque ao pregá-lo na cruz, seguraram as mãos dele. E a cada martelada que o carrasco dava, a dor dos pregos entrando em sua carne se estendia por todo o seu corpo.
Mesmo assim, com todo esse sofrimento, com toda essa agonia, com toda essa tristeza que o nosso Senhor Jesus passou, eu não creio que foi por isso que ele estava chorando. A Bíblia também nos diz que ele se entregou. Sabe o que é isso? Na morte de cruz, irmão, é uma morte por asfixia. Você na posição de cruz, o seu corpo pesa e o seu pulmão, que já está bem debilitado devido aos açoites, é comprimido. É comprimido e você não consegue respirar. Existe um pedaço de pau, uma madeirinha que o pessoal botava na cruz. Aquilo ali, o crucificado botava uma forçazinha no pé e voltava a respirar. Por isso que diz que a morte de cruz é uma morte dolorosa, difícil, porque tinha pessoas que passavam 3, 4 dias para morrer. Muitas vezes tinham que quebrar as pernas. Mas com tudo isso, eu não creio que o nosso Jesus estava chorando, agonizando por esse sofrimento. Apesar de ser muito grande e doloroso e difícil humanamente falando, mas Isaías diz, Isaías 53, 7 diz que como um cordeiro mudo, ele foi ao sacrifício. Como um cordeiro mudo, ele foi ao sacrifício. Por todas essas coisas que ele passou, em que eu falei agora para você, toda essa dificuldade, todo esse martírio, toda essa via dolorosa que o nosso Senhor Jesus passou, ele passou calado, sofrendo por mim e por você. Não conheço ninguém aqui na terra que possa passar isso por você ou por mim. Que escolha passar isso por você e por mim. Que amou esse mundo de tal maneira que passou isso por você e por mim. Todas essas dores, todo esse sofrimento. Mas houve uma hora no Gólgota, em que o nosso Senhor Jesus disse, está em Mateus, Mateus 27, 46, em que ele disse, se você quiser acompanhar, é bênção. E perto da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio de todo o meu coração que foi por causa desse momento. Esse era o cálice que o nosso Senhor Jesus que pedia para que o afastasse. Sabe que cálice é esse? É o nosso pecado. É o nosso pecado. Foi quando o nosso pecado foi para Ele, que o Senhor Deus virou as costas para Ele, o desamparou. Imagine, irmão, uma eternidade de relacionamento com Deus. Uma eternidade. E por um momento, Ele não queria passar.
Ele queria viver longe do pecado. Ele odiava o pecado. E o pecado era uma coisa que ele nunca tinha experimentado. Porque ele era santo. Desde a eternidade. Foi por causa desse pecado que o nosso Senhor Jesus chorou ao ponto de jorrar sangue como suor. Foi esse pecado que ele não queria passar. E muitas vezes nós gostamos do pecado, né? Nós amamos o pecado. Não paramos e dizemos: Senhor, eu odeio o pecado. Eu não quero viver mais em pecado. Quando o Senhor Deus, quando o Senhor Jesus chorou no Getsemane, ao ponto de agonizar e sair sangue misturado com suor, era o pecado que ele não queria. Ele passou por toda a via dolorosa, calado. Mas nesse momento em que ele se afastou de Deus, porque Deus se afasta quando nós estamos no pecado. Neste momento em que ele se afastou de Deus, ele disse: olha, eu não aguento não. Por que me desamparasse? Eu não consigo viver assim. Eu não quero viver nesse pecado. Por que me desamparasse? Foi esse momento. Esse era o cálice que ele pediu para afastar. Se possível, afasta de mim esse cálice. Tenha em sua consciência, irmão, numa noite especial como essa, uma noite de ceia, que o pecado não pode fazer parte da sua vida. Que temos que tentar viver uma vida santa. Ninguém aqui é santo, 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 não. Todos erramos. Mas temos que odiar esse erro. Temos que chorar ao ponto mesmo de sair sangue, para não cometermos erros. Temos que olhar para o pecado como Jesus olhou. Eu não quero. Se possível, afasta de mim. Glória a Deus. Aleluia. Muitos dizem, né? Cada um tem seu Getsemane. Cada um tem seu lugar de opressão. Quem dera que o nosso Getsemane todo dia tivesse, e dizendo: Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero desagradar a tua presença. Senhor, eu quero ficar bem juntinho de tu. Senhor, não, olha para mim. Olha como é que eu estou. Estou limpo. Quem dera que todo dia passamos pelo nosso Getsemane, chorando, dizendo: Senhor, eu não quero magoar meu irmão. Senhor, eu não quero pecar. Me perdoa, Senhor. Seu Getsemane. Hoje é dia de Getsemane. É dia de você abandonar o pecado. É dia de você pedir perdão a Deus pelo que você fez. É dia de você entrar em comunhão com a igreja. Nós humanizamos muito as coisas de Deus. O sofrimento da carne,
a dificuldade. Mas Jesus passou pela dificuldade como um cordeiro mudo. Mas quando ele se deparou com o pecado, ele disse: eu não medo não, peraí. Senhor, meu Deus, por que tu virasse as costas para mim? Por que tu me desamparasse? Esse sentimento que deve ter em cada um de nós. Nesse culto. Me perdoa, Senhor. Não deixa mais eu pecar. Me ajuda, Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas me ajuda, Senhor. Quero passar pelo Getsemane todo dia. Ao ponto de chorar e dizer: eu não quero mais pecar. Porque o meu pecado me afasta de Deus. E essa é a distância que o nosso Senhor Jesus não aguentou. Porque Ele sabe que sem Deus nós não somos nada. Ele não pecou, mas absorveu todos os nossos pecados. O que você pecou hoje foi absorvido lá na cruz. Quando você pede perdão. Muita gente diz: crucificamos a Deus todo dia, né? Não, só houve só uma crucificação. E aquele sacrifício ali de cruz é suficiente para perdoar seu pecado hoje. É suficiente. Não precisa mais nada. Não precisa enfeitar. Não precisa chegar e cantar. Não precisa mais nada. Aquele sacrifício é suficiente. Basta somente você tomar essa consciência e dizer: eu não quero mais o pecado. Eu não quero mais o pecado. Passe hoje pelo seu Getsemane. Passe hoje pelo seu Getsemane, dizendo: eu odeio o pecado. Eu não quero mais pecar, Senhor Jesus. E o ponto alto daquele momento com Jesus Cristo, em que Ele disse: está tudo consumado. Foi quando Ele se entregou a vida. Você sabia que Jesus só pode morrer porque absorveu nossos pecados? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Por Ele absorver nossos pecados, aí sim Ele pode morrer. Senão viveria eternamente. Porque Ele não tinha pecado. E Ele disse: está consumado. Essa palavra, meus irmãos, está consumado. No dialeto, né, em que Ele falou, tetelestai, né? Era o seguinte: quando alguém era preso, quando alguém tinha uma dívida, uma sociedade, ou mesmo qualquer pessoa, né? Era quando ele pagava essa dívida, era posto, se o cara fosse preso, lá na cadeia onde ele estava, essa palavra, tetelestai, né? Quer dizer, quitou, pagou todas as dívidas. Foi pago. Acabou-se. Não te preocupa mais, Ele pagou tudo. Aleluia. E é isso que o nosso Jesus fez por cada um de vocês. Por mim e por vocês. Quitou a nossa dívida. Amém. Absorveu nossos pecados. Obrigado, Senhor. Para isso é necessário só reconhecer que Ele é o único que se sacrificou, que deu sua vida por cada um de nós, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Odeio o pecado. Odeio. Tenha o seu Getsemane.
Porque é nesse Getsemane que o Senhor Deus vai operar. Porque Ele não pode olhar para o pecado. Ele só lhe vê quando você pede perdão. Amém? Amém. Glórias a Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês.